Falando exatamente sobre o caso do doping do Gabriel. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, então está quase fazendo um ano. E o Gabriel hoje foi suspenso por um tribunal, que não é o tribunal que a gente está acostumado a ouvir, o STJD, o tribunal que julga casos do futebol, expulsão, essas coisas. É um tribunal específico de casos de dopagem. E a gente vai conversar com pessoas aqui sobre isso. Não sei se a gente já tem aquela sequência dos fatos desde o começo do caso, lá no dia 8 de abril, até hoje, neste dia 25 de março, quando estourou, foi feito o julgamento que já começou a semana passada. No dia 8 de abril de 2023, num desses testes surpresas, a equipe antidopagem esteve na concentração, no centro de treinamento do Flamengo. O Gabriel dificultou a realização do exame. Quando todo mundo foi lá e colheu o material antes do treino, o que dizem é que ele treinou, foi almoçar, passou pelos caras, olhou meio assim, aí na hora de colheu o material, fez um charme e o pessoal denunciou. Então ele atrasou o processo, não cumpriu os pedidos, desrespeitou a equipe de coleta se sentiu desrespeitada pelo Gabriel, diz que ele se irritou com a presença do fiscal no banheiro durante a coleta. E o procedimento é que tenha alguém sempre observando a coleta do material, o material que nós sabemos todos, estamos falando de urina, né? Quem faz o exame faz pipi ali dentro de uma... Sabe quando você vai fazer exame de urina? Que a médica, a enfermeira fala, olha, nessa coisinha aqui, o senhor vai lá e faz a higiene e faz xixi. Aí você fica naquela, mas tem que acertar. E ele entregou o pote com a urina com o pote aberto, que é um outro procedimento equivocado. Eles orientam, olha, o senhor deposita o material e fecha o pote. Ele entregou com o pote aberto. O Flamengo promete um suporte ao atleta, mas o Flamengo está se dizendo fora da questão. O Flamengo não é réu, o Flamengo não tá envolvido. É um processo contra o Gabriel Barbosa. Ele pegou 2 anos de suspensão, que é a pena mínima para essa falha. E ele pode recorrer, A suspensão está valendo já. Então, pela sentença, o Gabriel poderia voltar a jogar futebol no dia 8 de abril de 2025, ou seja, ficaria mais um ano parado. Mas ele vai recorrer. E a gente vai conversar com vários personagens sobre isso. Nós temos também a primeira... Deixa eu só, antes de eu chamar a doutora, deixa eu só perguntar um negocinho para vocês. Vocês devem ter feito muito exame antidoping. Você fez, Emerson, esses surpresa? Boa noite, Kleber. Sim, boa noite a todos, já fiz esse surpresa. E assim, o protocolo é muito rigoroso. Para quem não sabe, o representante ali, ele fica exatamente coladinho ali, porque esse recipiente, esse vidrinho, né, é urina, como todo mundo já sabe, e você pode ali, se tiver errado, você pode pegar do próprio vaso, né? Então, por isso, esse controle, já teve aí no passado alguns casos parecidos, e o clube também orienta o atleta a ter um acesso fácil para tudo isso, porque realmente Você não lembra de ninguém ter dificultado, ninguém ter... Não, porque é extremamente perigoso. Agora, obviamente que incomoda muito, às vezes está treinando esse teste surpresa, né? O cara chega lá no meio do nada, enfim, realmente é muito chato, mas, como diz um amigo meu, não tem, meu Deus do céu, tem que fazer. Porque assim, tem muita história. Uma vez um ex-jogador de futebol falou para mim assim, quando eu estava com problema, eu ia direto no vaso, pegava o material que estava lá e entregava para o cara. Outros tantos, o cara ia com seringa ou com um tubinho escondido no calção e a urina não era dele. E isso tudo, se os caras começam a contar um para o outro, obviamente que isso acaba chegando às pessoas que fazem o controle antidopagem. Cicinho fez aqui, fez na Espanha, fez na Itália. Boa noite, Kleber, boa noite a todos. E enfrentei até uma situação assim, bem diferente dessa, que foi um teste surpresa na Roma. Chegaram, né, o departamento aí de antidoping
E sortearam 15 jogadores, 15 ou 12, e nós não estávamos treinando, estávamos em casa, a diretoria da Roma ligou, aqueles que foram sorteados tiveram que se dirigir até o clube para fazer esse teste surpresa. Na Europa tem muito isso. Sem, como é que é a frase? Sem o quê? Não tem, meu Deus do céu. Não tem, meu Deus do céu, não teve nem E discussão. você é pego de surpresa, né? Você é pego de surpresa porque você está Que essa é a de ideia. folga, né? Não é o momento do treinamento, o horário, às vezes já tinha acabado o treinamento, de tarde estávamos em casa, a equipe antidoping bate lá, você tem que ir até o clube para fazer. Daqui a pouco eu vou ouvir também o Mano e o Carlos Cereto, que é hoje o nosso convidado. Carlos Cereto, deixa eu ver o negócio. Perguntei. Não, Imaginei, tá melhor que o do Mauro, né? imaginei que você ia perguntar se eu já tinha feito antidoping. Exame Não, antidoping. tá melhor que o do Mauro. O Mauro Betti está no Rio de Janeiro. Ele foi lançar um livro que ele escreveu, um dos 1.812 livros que ele escreveu sobre o Zico. E vai ter uma entrevista com o Zico daqui a pouco que o Mauro fez pra gente. Mas vamos começar a conversar. A gente está recebendo aqui com muito prazer a doutora Laura Duarte. A doutora Lara, ela é biomédica e a doutora está na Suíça. São 11h40 aqui, 11h40, 12, 13, 14, 3 horas e meia da manhã. E a doutora está aí. E a doutora Lara está aqui firme e forte para atender a gente. Primeiro, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho aqui com o Arena SBT, doutora. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade de divulgar nosso trabalho. E ela Agradeço. é uma autoridade nesse assunto. Ela é consultora deste tribunal que julgou o Gabriel. Portanto, tem algumas questões que ela nem vai poder abrir muito, porque ela é uma integrante, vamos dizer assim, desse sistema todo. Mas ela já fez coleta, ela sabe completamente os procedimentos, o que pode e o que não pode. Doutora, sem entrar então em julgamento de mérito, né, já que ele já foi julgado e condenado, já foi sentenciado, qual é o procedimento? Pelo que se ouve no noticiário, o que o Gabriel fez foi inadequado? Olha, primeiro, muito uma satisfação muito grande de ver, né, o pessoal aí do estúdio, os jogadores, lembrarem de como é o procedimento, porque ainda era da mesma forma, né? Então, quando há desrespeito aos oficiais, quando não há a obediência que é devida, isso configura, sim, uma violação das regras antidopagem, né? O doping positivo, ele não vem só do positivo de alguma substância na amostra, mas o comportamento do jogador, do atleta, a falta de cooperação, tanto do atleta quanto da equipe, do clube, equipe médica, isso também configura violação das regras antidopagem, né? Daí veio a punição. Mas assim, eu não sei o que a senhora pensa, por exemplo, o que se tem de informação é que o resultado do exame é negativo. Ele não tem nenhuma substância, ele não tinha nenhuma substância examinada que fosse da lista de substâncias que causam o doping. Não acaba sendo assim, é rigoroso demais 2 anos ou é prevenção? Porque a senhora deve já... me fala que a senhora já participou de coleta, tudo, quer dizer, tem todo um ritual mesmo? Por causa dessas histórias que a senhora deve ter ouvido aí, já falar, de cara pegar material no próprio vaso, do cara levar seringa com material de outra pessoa. É necessário esse rigor e é preciso uma punição de 2 anos? Na verdade, assim, eu faço coleta até hoje, né? Eu sou oficial de controle até hoje. A gente colhe não só urina, mas sangue em algumas situações também. Sim, os protocolos eles são rigorosos porque eles são iguais no mundo todo. Quem determina isso é a Agência Mundial de Controle de Antidoping. Como o Cicinho disse, é feito no Brasil assim, na Europa é feito assim. E a punição parece dura, mas ela é feita para proteger os oficiais e para proteger o procedimento, porque dessa forma os atletas ficam cientes de que desrespeitar a equipe, desrespeitar os procedimentos pode trazer consequência grave. Você veja, mesmo com o negativo, o atleta está sendo punido pela falta de cooperação na hora da coleta, que é muito importante, né, que haja. O Mano quer fazer uma pergunta para a doutora Lara? Tem uma pergunta sim, Kleber. Boa noite, doutora, tudo bem? Doutora, a pena dele foi a pena mínima, porque ele poderia ter pegado até 4 anos de não participação dentro do esporte. Mas
Eu realmente achei surpreendente o fato de ser uma pena mínima de 2 anos, porém, ele vai cumprir somente 1. A pena ela começou a valer a partir do momento da coleta do exame, mas mesmo assim ele continuou jogando. Por que isso, doutora? Essa é a regra, na verdade, a justiça desportiva funciona de uma forma um pouco diferente, né? Daqui a pouco o meu colega vai entrar no mérito jurídico com mais detalhes, mas isso é feito, a regra da antidopagem é a partir do momento em que ocorre o fato, pode ser o positivo da amostra, pode ser a tentativa de fraude do procedimento, a pena começa a contar a partir daí. Então, como isso como ocorreu no outubro do ano passado, começou a contar a partir dessa data. E aí leva um tempo para processar tudo, fazer a coleta de provas, de depoimentos, e aí então vira a sentença do Tribunal Desportivo. Parece estranho, né? Mas na verdade a justiça desportiva funciona dessa forma mesmo, de forma retroativa. Pois é, a gente vai conversar daqui a pouco com o Andrei Kampf, jornalista, que foi repórter por muito tempo e hoje fez direito e hoje se dedica a isso. Doutora, se a senhora tem o potinho aí, diz que o potinho é diferente do laboratório, o potinho da colota? Você citou, sim, você disse, né, a coleta de laboratório. Na verdade é parecido, mas é um pouco diferente. A gente usa um copinho diferente, né, é um copinho parecido com esse aqui. Ele vem com uma tampinha separada. É o copinho grandão esse aí. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Quem é fã de largados e pelados. No copo grande. A gente pede 90 ml, né? É o mínimo. De 90 ml para cima é permitido, então tem que ser pelo menos 90. E o oficial não toca em nada. O atleta que tem que pegar o copinho, ir acompanhado do oficial. Eu, como mulher, não posso olhar atletas homens, que fique muito claro, né? Sempre o atleta masculino com um escolta, né? Um fiscal masculino, para que não haja um desconforto muito grande. Porque é desconfortável, a gente sabe que mas o protocolo é assim. E aí, após colher a urina, essa tampa, esse plástico é retirado, essa tampa é fechada assim, dessa forma. E aí é transferido para as garrafas definitivas e enviado para o laboratório. Esse é o copinho que a gente usa no mundo todo, dessa forma. Pois é, e uma das questões foi que ele teria devolvido o copinho sem a tampa, né? O médico do clube, o Emerson me lembrou aqui, o médico do clube acompanha, doutora? Ou é só o jogador e o responsável pela coleta? Na sala, dentro do banheiro, é só o jogador e o responsável pela coleta, né? No caso do jogador maior de idade. Se for, por exemplo, o jogador menor de idade, teria que ter uma terceira pessoa ali, observando também. Mas durante o procedimento todo, sim, o médico pode acompanhar, ou o treinador, o atleta tem direito de ter alguém junto dele, a escolha dele. Geralmente é o médico do clube, né? Eles se sentem mais seguros com o médico do clube. Quer ou dizer, alguém da equipe médica. Resumidamente, para agradecer a doutora Lara, independentemente do resultado do exame, da análise do exame, uma das exigências é que a coleta seja feita com uma série de protocolos que devem ser seguidos. De uma maneira popular, vocês têm que ver o cara produzir o material, é isso? Exatamente, é exatamente isso. A gente tem que ver, literalmente, a amostra saindo do corpo do atleta para dentro do copinho, porque acontece mesmo o que o Emerson falou, a gente vê de tudo, tem um pouco de tudo. Um dia ainda vai escrever um livro sobre essas coisas. Muito bom. Doutora Lara Duarte, muito obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho. Repito, quase 4 horas da manhã, antes que daqui a pouco a doutora pega um avião e vai assistir a Seleção Brasileira em Madrid. Boa viagem, muito obrigado, hein? Muito obrigada, agradeço. Doutora Lara Duarte, que é uma biomédica que faz parte deste mundo da antidopagem, sendo inclusive uma das consultoras do tribunal.